Gênesis capítulo 6. A maldade da raça humana. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então, escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais, e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. A barca de Noé. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram mais, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea, de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida, para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Gênesis capítulo 7. O dilúvio. Depois o Senhor Deus disse a Noé: Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro,
e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão, e as aves entraram com Noé na barca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do 2º mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí, o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo, e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Gênesis, capítulo 8. O fim do dilúvio. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra, e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover, e durante 150 dias, a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês, apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar.
porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez, ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim, Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves, em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé constrói um altar. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite.